Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Eletrônica Digital 1. Na aula de hoje, nós vamos falar de um assunto há muito tempo pedido aqui no canal, que é sobre mapa de Carnot. Desde já peço que você deixe o like no vídeo se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu comentário aí depois de assistir o vídeo, se você gostar e se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre esse assunto tão importante dentro do universo da eletrônica digital. Sem mais delongas, então, vamos começar aqui a nossa apresentação sobre o mapa de Carnot, primeiramente falando que ele também é conhecido, principalmente em alguns livros um pouco mais antigos, eu não vejo os livros modernos usarem tanto essa terminologia, de diagrama de Witt-Carnot, já que o mapa de Carnot ele foi a colaboração de dois engenheiros da Bell lá nos anos 50, o Edward Witt e o Maurice Carnot, que depois aprimorou o diagrama que o Witt criou. Isso foi em 1953. Mas nós não vamos falar aqui muito do aspecto histórico do mapa de Carnot, vamos direto entender o que é o mapa de Carnot. E o mapa de Carnot, ele nada mais é do que um outro método que nós temos para simplificar circuitos lógicos dentro da eletrônica digital. Assim como nós simplificávamos os circuitos usando a álgebra de Boolean, nós temos vários vídeos aqui no canal ensinando e resolvendo exercícios, simplificando circuitos lógicos usando a álgebra de Boolean, e é importante que você conheça pelo menos o básico da álgebra de Boolean, exposta de uma maneira mais clara para a gente. Como o mapa de Carnot funciona, é o que eu acabei de comentar, ele nada mais é do que a tabela verdade disposta, montada de uma forma um pouco diferente, que vai nos permitir visualizar melhor quais são as... Para a gente, então, analisar, nós vamos começar aqui falando do mapa de Carnot mais simples de todos, que é o mapa de Carnot para apenas duas entradas ou duas variáveis. Como nós vimos, o mapa de Carnot ele é baseado na tabela verdade. É uma forma diferente de montar a tabela verdade. E para IB, e nós sabemos já como montar a tabela verdade, linha a linha. Então a primeira linha é o 0 e 0, a segunda linha é o 0 e 1, depois 1 e 0 e 1 e 1. A ideia é que cada uma dessas linhas da tabela verdade, elas têm uma expressão lógica própria, um min-termo próprio, por assim dizer. A primeira linha da tabela verdade, que é a linha em que o A é 0 e o B também é 0, nós representamos a expressão lógica dela como sendo A barrado e B barrado. Por que barrado? Porque sempre que a variável valer 0, a expressão dela, o min-termo dela, vai aparecer barrado. Então, como o A vale 0 e o B também vale 0, os dois aparecem aqui barrados, A barrado e B barrado, que representam para todas as linhas da tabela verdade. Lembrando que eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês da onde veio o mapa de Carnot. Para a gente entender bem claramente, uma aula introdutória, eu quero mostrar passo a passo da onde veio, como que o mapa de Carnot foi montado a partir da tabela verdade. Então, continuando aqui, a segunda linha da tabela verdade, nós temos o A valendo 0 e o B valendo 1, então vai dar a expressão A barrado, porque o A vale 0, e B normal, porque o B vale 1, então ele não vem barrado. A terceira linha da tabela verdade inverte, nós temos o A normal, porque o A é 1, e o B barrado, porque o B vale 0, e na última linha, o A e o B. A partir disso, nós vamos montar o nosso mapa de Carnot para duas variáveis. Então, a primeira linha da tabela verdade, 0 e 0, nós vamos colocá-la através de um quadrado, uma célula aqui, que vai representar essa primeira linha da tabela verdade, A barrado e B barrado, ou seja, aqui 0 e 0. A primeira linha da tabela verdade vai ser representada então por essa célula. Nós vamos fazer o mesmo com a segunda linha da tabela verdade, ela vai ser representada por uma célula aqui do lado, que é o A barrado e o B normal. Vou colocá-la aqui embaixo, A e B barrado, e a última linha da tabela verdade, ela vai completar aqui o nosso mapa de Carnot. Então, essa célula aqui vai representar a última linha da tabela verdade. Então, é importante que vocês entendam isso.
Cada um desses quadradinhos aqui, que nós chamamos de células, representa uma das linhas da tabela verdade. Isso aqui já é o mapa de Carnot, ainda numa versão bem rudimentar. Essa primeira linha inteira da tabela verdade, e analisando ela aqui, nós podemos ver que essa célula aqui da esquerda ela é A barrado e B barrado, essa da direita é A barrado e B normal. Então a gente pode ver que o B mudou. Aqui o B é barrado, a linha são A barrado. Então eu posso dizer que essa linha inteira é a linha do A barrado, porque é ele que permaneceu constante aqui em todas as células dessa linha. Fazendo aqui o mesmo raciocínio para a linha de baixo, nós podemos ver que nessa linha de baixo aqui, B normais. Então, o que não mudou aqui? O B mudou, aqui ele é barrado, aqui ele não é barrado. Então, o que muda a gente descarta. O que permaneceu igual foi o A, então eu posso dizer que essa linha toda aqui é a linha do A normal. Fazendo o mesmo raciocínio para as colunas, pegando aqui então a primeira coluna, analisando a é normal, a gente descarta, mas o B permaneceu igual, B barrado nas duas células, então eu posso dizer que essa coluna é a do B barrado. Fazendo o mesmo raciocínio aqui, na segunda coluna, o que não mudou a gente pode ver aqui que é o B. De maneira que eu posso até, se eu quiser, a aparição final do mapa de Carnot para duas variáveis. A partir daqui a gente consegue até mesmo voltar às informações que nós tínhamos antes, porque se eu analisar essa célula aqui, o que essa célula aqui ela é? Ela está na linha do A barra é o 0 e 0. Essa célula aqui, ela está na linha do A barrado e está na coluna do B. Então, essa célula aqui representa, se o A é barrado ele representa o 0, se o B é normal representa o 1, representa aqui a segunda linha da tabela verdade 0 e 1. Essa célula aqui ela está na linha do A e na coluna do B barrado. Então, ela representa o 1 e o 0. E está na coluna do B. Então, ela representa o 1 e 1. Então, essa célula aqui representa a última linha da tabela verdade. Então, é importante que isso esteja claro para vocês, o entendimento de que cada uma dessas células representa uma linha da tabela verdade e saber identificar qual linha da tabela verdade é representada em cada célula, que é esse raciocínio aqui que eu expliquei agora. Então, feito isso, nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos preencher esse mapa de Carnot aqui com essa tabela verdade, que no caso agora eu já tenho aqui, e colocar no lugar certo do mapa de Carnot, que corresponde, como a gente viu, cada quadradinho a uma linha da tabela verdade. Então, nós sabemos então que essa primeira linha da tabela verdade, esse 1 aqui ele vai vir para cá, porque é o 0 e 0, ou seja, é A barrado, verdade, A barrado e B normal, é a linha do 0 e 1. Esse outro 1 aqui, ele vai vir para cá, ele representa a terceira linha da tabela verdade, e saídas de cada linha da tabela verdade sendo colocadas na célula correta, na célula que corresponde àquela linha. Então, feito isso, nós já montamos o mapa de Carnot. Ele já está preenchido aqui com os resultados de cada linha, da saída de cada linha. Como que a gente faz agora para simplificar, para obter o circuito simplificado a partir disso? Para a gente conseguir fazer essa simplificação, vai ser o agrupar os zooms. Então, nós podemos ver aqui o seguinte: nós devemos agrupar os uns com outros uns que estejam ao lado. E quando eu falo ao lado, significa exatamente o quê? Em cima ou embaixo do outro, à direita ou à esquerda do outro, eu posso agrupar eles. Eu nunca posso fazer grupos, tá? Nunca na diagonal. Tem que estar diagonal, não é considerado vizinho, não é considerado adjacente. E esses grupos têm que ter sempre aí o formato retangular. A gente vai entender melhor disso daqui a pouco. Então, olha só, eu vou observar os zooms que eu tenho aqui no mapa de Carnot. Então, eu tenho aqui dois zooms. E como eles estão um do lado do outro, no caso, um está em cima, outro está embaixo, eu posso fazer isso com todos os zooms que nós tivermos no mapa de Carnot. No caso, nós só temos esses dois zooms aqui. Então, nós temos apenas um grupo nesse mapa. Daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos.
O próximo passo, uma vez que eu com números de uns na potência de 2. Isso é muito importante, pessoal. Vocês têm que prestar atenção nisso. Então, os meus grupos, eles podem ser grupos de um elemento, dois elementos, né? No caso, quando eu falo elemento, é o 1. Dois elementos, como é o caso desse grupo aqui, ou com 5 uns, com 6 uns, tem que ser sempre grupos de um elemento só, que aí é um grupo com um sozinho, agrupamentos, tá? Isso é muito importante a gente lembrar disso, principalmente a gente tem que lembrar, os grupos têm que ser só de de 2 uns, de 4 uns, de 8 uns, de 16 uns, sempre dobrando, né? Sempre potência de 2. Então, isso tem que ficar bem claro aí para vocês, tá? Então, aqui nós temos um grupo de 2 elementos, tá perfeito, tá seguindo essa regra. E outro detalhe, para agrupar os uns, melhor. Então, quanto menos grupos, mais simplificada vai ser a nossa expressão final. O nosso é outra regra importante. Acabei apagando aqui o grupo sem querer, vou fazer aqui de novo. E aí, outra informação importante, como que eu simplifico? Uma vez mudam. Então, vamos pegar esse nosso grupo aqui, esses dois uns. Ele é abarrado. Esse segundo ele é A normal. Então, o A mudou, gente. O A mudou, porque o primeiro ele é abarrado, o segundo é anormal, então o A mudou. Não serve, eu descarto o A. Mas o B não mudou. Os dois uns, eles são B barrado. Então, eu vou pegar e vou dizer que esse grupo aqui, ele é o grupo do B barrado, porque foi ele que não mudou. Vou fazer aqui melhorzinho, ó, B barrado, para ficar bem claro aí para a gente. Então, esse é o grupo do B barrado. Como nós só temos um grupo aqui, eu posso dizer então que a é simplesmente B barrado. Olha só que tranquilidade. Nós então chegamos na simplificação do nosso primeiro mapa de Carnot. A saída aqui é B barrado. Olha só, então essa tabela verdade aqui, a expressão final dela já simplificada é B barrado. E nós podemos conferir isso de que maneira? Como é uma tabela verdade de apenas duas variáveis, é fácil de conferir. Quando eu digo que a saída é igual a B barrado, significa que a saída é igual ao oposto do B. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, olha só. Aqui o B é 0, a saída aqui foi 1. Foi o oposto do B. Aqui o B é 1, a saída foi 0. Está batendo, a saída está sempre sendo o oposto do B. Aqui o B foi 0, a saída foi 1. E aqui o B foi 1, a saída foi 0. Ou seja, de fato, a saída ela está sendo o B barrado, o oposto do B. Então, eu já obtive, então, de fato, a simplificação do meu circuito lógico. Vamos aqui para onde nós vamos obter a expressão simplificada dessa tabela verdade aqui. Então, primeiramente, nós montamos o mapa de Carnot. Vamos fazer agora o preenchimento. 0, porque ele é barrado, 1 e 0. Então, é o 0 que eu vou jogar aqui, a terceira linha da tabela verdade. E essa célula aqui é A normal e B normal. Os dois são 1s, 1 e 1. Então, representa aqui o meu 1. Então, montei aqui, vou apagar o nosso rascunho, montei o mapa de Carnot e agora eu vou fazer a simplificação, o agrupamento. Então, eu posso aqui agrupar esses dois uns aqui, olha só, eles estão um do lado do outro, então eu posso aqui criar um grupo e esse grupo aqui é A barrado, esse outro 1 é A normal, então o A mudou, eu descarto o A. Mas o B não mudou, os dois uns, eles são B. Então eu posso dizer que esse grupo aqui, não, acabou, já agrupei todos os uns, então eu posso dizer que a saída simplificada dessa tabela verdade, desse mapa de Carnot, é sim, a saída é 1, ou seja, bateu perfeitamente. Vejam que só de olhar a tabela verdade não fica tão óbvio, a menos que a gente tenha bastante prática de análise de circuitos, não fica tão óbvia essa associação. Mas quando a gente coloca no mapa de Carnot, ele está acompanhando o valor da variável B nesse caso. Então, como a gente explicou lá no início, o mapa de Carnot é uma maneira de simplificar o circuito. Estamos aqui o nosso mapa de Carnot e vamos preencher. Dessa vez eu vou fazer mais rápido, tá? Então, vou colocar aqui uma primeira linha, o outro 1 aqui vem aqui, esse mapa de Carnot.
nós temos aqui dois uns, um do lado do outro. Dessa vez eles estão aqui na horizontal. E fiz um grupo. Esse grupo aqui, o que não mudou nesse grupo? Veja só, os dois uns aqui, eles são barrados. Não tem mais nenhum grupo aqui, então eu posso simplesmente, e se nós conferirmos aqui na tabela verdade, de fato, a saída é sempre o oposto do A. Vocês podem conferir aí, a saída sempre vai ser o nível lógico oposto do A. Então esse foi o exemplo 2. Vamos fazer aqui mais um exemplo, exemplo 3. Mais uma vez aqui o mapa de Carnot. Primeira linha aqui vai ser 1, a segunda linha aqui vai ser 1 aqui, o terceiro aqui vai ser aqui 1 também, e esse 0 vai vir para cá. Então, olha só, agora nós temos que lembrar as regras, tá? Eu jamais posso fazer um grupão assim, 4, 8, 16, 32, dobrando, potência de 2. Então, com 3, eu não posso fazer nenhum grupo. Então, violaria essa regra. E também violaria de lado, vamos dizer assim. Então, tá errado isso aqui. Então, como que a gente faz? Opa, acabei apagando. Como que a gente faz, então, aqui? A gente tem que seguir. O B mudou, né? Um é B barrado, outro é B, então o B eu descarto. Esse é o grupo do A barrado. E formar um outro grupo. Esse segundo grupo aqui vai ser o grupo de... Então, o A mudou. Mas o B não. Os dois uns aqui desse grupo azul são para vocês. Quando eu tenho dois grupos, o resultado final, grupo, que é o A barrado, no caso aqui, ou o outro grupo. Eu vou interligar os resultados de cada grupo com a lógica ou. Então vai ficar como? A saída simplificada dessa tabela verdade vai ser esse grupo aqui, que é A barrado, ou esse grupo aqui, que é B barrado. Sempre vai ser assim. Depois que nós fizemos os agrupamentos, nós vamos, na hora de ter a expressão final simplificada, nós vamos interligar o resultado de cada grupo com uma lógica ou. Né? Então, isso vai ser sempre assim. No caso aqui, dois grupos, e nós tivemos aqui a saída simplificada. A barrado ou B barrado é o que representa aqui essa tabela verdade. Se você, lembrando que nós já aprendemos sobre álgebra de Boole, sobre teorema de De Morgan, eu poderia até aplicar um De Morgan aqui e transformar essa expressão aqui na seguinte expressão: A e B tudo barrado, mas não E. Isso aqui seria a aplicação do teorema de De Morgan. Nós já temos aulas aqui no canal explicando o teorema de De Morgan, então não vou explicar a lógica disso aqui, porque nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tá? Mas, de uma certa forma, se eu aplicar o teorema de De Morgan, eu vou ter aqui o quê? Uma porta não E. E até mais simplificado ainda do que, né, essa expressão aqui, que eu tenho duas portas NOT, A barrado, B barrado, e uma OU. Mas, geralmente, quando a gente ensina mapa de considerado válido, já é o resultado final simplificado, se você quiser. Então, só uma curiosidade aí para vocês. Vamos aqui no exemplo 4, mais aqui uma tabela verdade. Dessa vez, para a gente fixar bem, eu vou desenhar aqui na mão o mapa de Carnot. Então, fazendo aqui o desenho na mão, eu vou desenhar aqui o quadrado do nosso mapa de Carnot. Perdoem não ficar perfeito. Vamos representar aqui o nosso quadrado. Aqui vai ser a linha do A barrado, A normal. Aqui, B barrado, B normal. Acho importante, acho de preenchimento. Esse 0 aqui vai vir aqui. Esse 1 vai vir aqui. A terceira linha, esse 1 vai vir Carnot. E agora eu vou simplificar. Mas olha só, pessoal. A gente tem dois uns aqui, só que eu não posso agrupar esses uns aqui. Né? Porque se eu fizesse um grupo aqui, ó, violaria aquela regra que nós vimos agora há pouco. É A normal. O A mudou. Esse 1 é B normal. Esse outro aqui é B barrado. Então, tudo mudou. Então, é impossível fazer um grupo assim na diagonal. E agora vocês estão entendendo melhor por quê. Então, o que eu sou obrigado a fazer? Eu não posso agrupar esses dois uns. Eu vou ter que fazer o grupo sozinho. Né? Então, esse 1 aqui vai ficar o A e o B barrado, que é o grupo desse 1 aqui. É o que ele é. Esse outro grupo desse 1 sozinho aqui é o A barrado e o B normal. E nós vamos interligar essas duas expressões com a OU, e aí vamos ter a saída final. Então, a saída final vai ser
esse grupo aqui, a ordem dos grupos não importa, né? A barrado IB, esse grupo aqui, ou, olha só, vai ficar A barrado IB, que é esse grupo aqui, ou A e B barrado, né? Então, nós temos aí, ou seja, não tem como simplificar nesse caso. Se vocês observarem, é a tabela verdade da porta ou exclusivo da XOR. Então, eu até poderia dizer, embora também não seja muito exigido isso dos alunos, que essa tabela verdade é da porta ou exclusiva, então eu poderia dizer que a nossa expressão lógica representar da forma que nós obtivemos aqui do mapa de Carnot, é o mesmo circuito aqui feito de uma forma, né, tirando aqui a expressão da tabela verdade, e aqui lembrando que é uma porta ou exclusiva. Tá? Então, só uma curiosidade aí. O importante é a gente notar, vou até apagar aqui esse caso, o importante é a gente notar o quê? Que nem sempre a gente vai conseguir simplificar, fazer como simplificar nesse caso. Aqui vamos no nosso último exemplo. Dessa vez, ao invés de dar a tabela verdade, eu estou dando a expressão lógica. E aí vamos mais uma vez aqui montar o nosso mapa de Carnot. Eu vou tentar fazer mais rápido ainda, para a gente ganhar tempo. Então, montei aqui. Aqui A barrado A, B barrado B. E aí, nós vamos aqui analisar o seguinte. Aqui está fácil. É só eu observar essa expressão aqui. Aqui. Então, aqui vai ser 1. Né? A e B. Aqui, A e B barrado vai ser essa célula aqui. A e B barrado, então aqui vai ser 1. As outras vão ser 0. E aí, feito isso, eu vou fazer aqui o agrupamento. Esses dois 1s aqui estão um do lado do outro, então eu posso fazer um grupo. Esse grupo aqui, eu vou olhar o que não mudou. No caso é o A. Né? Os dois 1s aqui são A. O B mudou. Então, eu posso dizer que a saída simplificada aqui vai ser simplesmente A. Se vocês aplicarem os postulados da álgebra de Boole, vocês vão chegar no mesmo resultado também. Só que aqui o mapa de Carnot, você bate o olho, faz o grupo, vê o que não mudou e já tem o resultado. Então, é uma forma mais visual de se simplificar os circuitos e as nossas expressões lógicas. Aqui, antes da gente finalizar, outras formas de desenhar o mapa de Carnot, que a gente pode ver em alguns livros, é o mesmo mapa de Carnot, é o mesmo raciocínio, só que aqui, ao invés de representar as letras A barrado e A, B barrado e B, o B valendo 0, o B valendo 1. Mas a lógica é exatamente a mesma. Também, em alguns casos, vocês vão ver o mesmo mapa de Carnot, só que com o A e o B em posições trocadas. Não muda absolutamente nada, vai mudar que, ao invés da gente preencher aqui 0 e 0 aqui, o 0 e 1 vai ficar aqui. Se eu seguir a ordem lá, A e B da tabela verdade, o A é 0, então o raciocínio é o mesmo. Tá? Alguns livros optam por desenhar essas outras versões do mapa de Carnot, que no fim das contas vai dar exatamente no mesmo. Então, para a gente rever aí algumas coisas importantes que eu não quero que vocês esqueçam, primeiro, quanto menos grupos a gente conseguir fazer para abarcar todos os 1s, é melhor, a expressão vai ser mais simplificada. Ao formar os grupos, lembre-se que eles devem ser de potências de 2, ou seja, grupos com um elemento, 2, 4, 8, 16, nunca números de elementos nos grupos fora são mais adequados. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido sobre o mapa de Carnot. Nas próximas aulas nós vamos continuar evoluindo, ver os mapas de Carnot para 3 variáveis, para 4 variáveis, talvez até 5 variáveis. E desde já peço que, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei aí embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.